após essa apresentação tão entusiasmada e positiva feita pelo professor Ajan, apresentando um pouco da perspectiva do que seria um suporte para essa discussão do trabalho que vocês farão aqui, eu acho que eu vou fazer um pouquinho o papel do diabinho nessa história. Por quê? Enfim, quando a gente vê essa perspectiva da Smart City, essa perspectiva de uma nova postura e de novas alternativas para o desenvolvimento das cidades, posto de um ponto de vista altamente tecnológico, com uma referência de estudos e de disponibilidade tecnológica e principalmente de capacidade humana extremamente grande, a gente fica um pouco desconcertado quanto à perspectiva do que pode ser esse olhar ambientalmente sensível numa sociedade com o perfil da sociedade brasileira, numa cidade como nós temos. Então, eu acho que, de um lado, a gente olha para a utopia, para a perspectiva, que nós temos uma referência de que toda utopia é uma máquina de pensar. Então, eu acho que, de um lado, muito interessante essa colocação das duas apresentações lado a lado, inclusive com telas diferentes, que vai nos dar um pouco uma perspectiva da utopia e do mundo, um pouco, essa realidade um pouco mais dura que a gente vive nesse país e nas nossas periferias. Então, eu começo essa fala, que eu chamo de sociedade e natureza no meio ambiente urbano, porque o trabalho que eu tenho desenvolvido no momento é no sentido de criar um entendimento do que seja o meio ambiente urbano, porque a principal visão ambientalista que se tem, pelo menos no Brasil, ela é muito mais vinculada à questão das florestas, à questão econômica, vamos dizer, num conflito entre a extensão da área agrícola e pastoril frente à manutenção de áreas vegetadas e da absorção de carbono. E muito da lógica que se aplica à questão do meio ambiente de uma maneira mais ampla é trazida para a cidade. E se esquece que a cidade tem suas especificidades. E então, o meu desafio tem sido construir, de um lado, construir a ideia do que é esse meio ambiente urbano e, portanto, qual a relação que se deva ter em relação a ele, e, de outro, uma discussão também bem ampla entre a disponibilidade tecnológica, a pesquisa que se realiza e a possibilidade de incorporação na prática, nesse mundo real que vocês vão ver quando visitarem a região do trabalho. Então, eu gostaria de alertar que vocês trabalhassem com um olho na tela de lá e um olho na tela de cá, para que se tenha uma proposta sensível em relação ao que vocês vão fazer dessa semana. Então, vamos lá? O que acontece? Esse desenho que vocês veem, supostamente esse azul é a represa
o desenho é a cidade, e o que se observa é justamente o cidadão tentando alocar a sua casinha no espaço que sobra nessa cidade, onde tudo é propriedade de alguém, onde tudo já foi ocupado e, portanto, há uma ocupação aonde? Justamente naquelas áreas onde o mercado não vai. Ou seja, a população se instala em loteamentos irregulares, informais, nas favelas, que são justamente aqueles lugares ambientalmente mais sensíveis, protegidos por lei e que, portanto, o mercado não entra, é uma área que fica vazia, enfim, que fica não ocupada por algum proprietário ou por algum edifício, e é onde as pessoas que não têm alternativa de moradia se instalam. Então, é aí que nós vamos discutir um pouco o conceito de meio ambiente urbano, observando a relação entre o assentamento urbano e o meio ambiente em todas as suas dimensões. Quando eu digo todas as suas dimensões, eu estou envolvendo questões não só da condição de clima, da condição de vegetação, mas também de questões urbanas como insolação, salubridade e elementos que normalmente acabam não incluídos na questão ambiental. Então, pensar o tema ambiental envolve incluir o tema da forma de desenvolvimento. E aí, eu acho que surge uma questão que são modelos absolutamente diversos, onde, de um lado, se aponta para uma tecnologia limpa, para energias renováveis, para uma economia verde. De outro, uma perspectiva que talvez a única forma de fazer essa compatibilização com o meio ambiente seja uma lógica de outra natureza, como vem sendo abordada, por exemplo, por países como o Equador, onde colocam o tema de uma cosmovisão, onde a natureza é vista como Pachamama, como aquele universo que agrega todas as pessoas, animais e todos os seres vivos. E, nesse sentido, são visões bastante díspares de como lidar com a questão ambiental. Acho que, em comum, existe uma perspectiva de uma redução de consumo, de uma vida menos, digamos, perdulária em termos daquilo que utiliza da natureza, inclusive por aquilo que já foi dito há muito tempo, que se todos tivéssemos o consumo, por exemplo, de um cidadão norte-americano, precisaríamos aproximadamente uns 3 planetas para dar conta de produzir e de objetivo em 3 aspectos. O primeiro, que é o integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais. Então, esse é o grande tema das florestas, é o tema da Amazônia, é o tema de evitar as queimadas e da discussão sobre a extensão das áreas agrícolas e pastoris. O segundo
reduzir pela metade até 2015 a proporção da população sem acesso permanente e sustentável à água potável e ao esgotamento sanitário. Isso dá uma dimensão do quanto a infraestrutura é falha, é ausente para a grande maioria da população. E até 2020 ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. Então, o trabalho que vocês vão estar fazendo é justamente num desses assentamentos precários, onde cabe discutir o que é uma melhora significativa da vida e onde a perspectiva de aplicação de alguma tecnologia, de alguma implantação com melhor qualidade, depende não só de recurso e de implementação, mas também de formação e de envolvimento das pessoas que aí residem. Então, a questão é discutir o que é o ambiental na cidade, sendo que considera-se que a cidade é uma das grandes invenções da civilização e, no entanto, ela é vista por todo o universo ambientalista como exatamente o seu completo antagonismo. Então, eu acho que o tema que se coloca em pauta é essa questão do antagonismo cidade-natureza, quais são as perspectivas de diálogo, como é que se trabalha com ela. E aí vai entrar um outro tema que tem sido muito caro para mim, não sei como vão traduzir, que é a mitigação. E o que é a mitigação? É a capacidade de você lidar com prioridades e com visões absolutamente antagônicas, procurando um caminho de diálogo e de adequação. Então, o que se tem visto hoje é que problemas que são sociais têm sido percebidos como questões ambientais. Então, as enchentes, os deslizamentos e todos, enfim, a poluição do ar, diversas situações. E esse sentimento se poderia interpretar como uma tendência a trabalhar com essa interação entre aquilo que são requisitos humanos e aquilo que é natureza. Então, um reconhecimento dessa imbricação, quer dizer, dessa relação entre aspectos sociais, ambientais e urbanos. E aí, eu acho que é uma questão extremamente importante, onde os desastres ambientais são vistos como uma forma inadequada de lidar com a natureza, mas muito pouco vistos como uma forma inadequada de consumo e de relação com a vida numa sociedade onde tudo acaba marcado pela produção, pelo individualismo e cada vez mais por um processo competitivo extremamente intenso. Então, e com isso, e aí é uma questão para que vocês estejam atentos naquilo que vocês vão ver e o que vão produzir para essa região. Que diante dos conflitos, o que acontece? O discurso ambiental, ou seja, a perspectiva de proteger áreas áreas ambientalmente sensíveis, de garantir
a condição da represa acaba sendo usado como uma forma de banir essas populações que estão em situação precária e que acaba reproduzindo essa precariedade em outros locais. E, enfim, vocês poderão ver algumas soluções, poderão pensar em propostas para áreas ocupadas desse modo informal e precário que envolvam remoção dessa população. Então, o dado fundamental é que pensar em remoção significa pensar em alternativa de assentamento, porque, de um lado, a proteção do ambiente, mas de outro, a proteção das pessoas, o que é extremamente essencial. Eu digo isso e cito como exemplo uma das coisas mais insólitas que a gente teve no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês enxergam essa mancha, essa leve mancha feita em torno dessa favela que fica no meio da floresta e que é uma floresta protegida, tombada, e que, no entanto, foi sendo ocupada pela favela, e a solução urbanística ambiental dada para evitar o crescimento da favela foi fazer o quê? Colocar um muro em volta e deixar as pessoas ilhadas e fechadas lá dentro. Do mesmo modo que quando se trabalhava na cidade de São Paulo a defesa das águas da represa, saiu esse folheto com "é crime", essa moradia que de fato está numa área informal, e criou um movimento das crianças da escola local dizendo: meu pai não é criminoso, eu moro aqui porque eu não tenho alternativa. Então, esse é um elemento extremamente importante para que vocês estejam atentos. E aí o que acontece? Então, são necessários novos paradigmas que orientem uma prática voltada a conciliar a intervenção sobre o espaço com a qualidade ambiental. E essa construção deverá considerar as especificidades, contradições, conflitos do contexto social brasileiro e, no caso da região metropolitana de São Paulo, esse processo de reprodução da periferia feito dessa forma informal e precária. Por outro lado, ao pensar as nossas cidades, e particularmente São Paulo, é importante verificar que aquilo que a gente chamava da ordem espacial da indústria, que são, enfim, vocês sabem que São Paulo tem uma tradição de cidade industrial, é basicamente o que gerou o que é a cidade hoje, e que essa indústria vem se transformando daquele modelo da indústria tradicional, onde todos os operários trabalham no mesmo lugar, vão e voltam no mesmo horário, para um processo todo just in time, onde os depósitos, a produção e tudo é absolutamente disperso na cidade, e onde o trabalho doméstico relativo à produção industrial, como o exemplo mais típico é a Benetton, tem sido presente e, portanto, a cidade tem um desenho e uma demanda diferente, onde a circulação dessa produção, que era localizada num espaço só, ela, na verdade, se expande pela cidade inteira, indo de um lado a outro. E o outro tema para pensar São Paulo, e que vocês vão ver que, inclusive, a maior parte das nossas calhas dos telhados estão mal dimensionadas,
porque São Paulo tinha um clima de terra da garoa, que era uma umidade muito maior e permanente, com uma temperatura média mais regular, e que vem se transformando em chuvas torrenciais e verões muito mais quentes e invernos mais rigorosos. Bem, esse é um estudo que não vale a pena olhar, mas detalhando como essa mudança da forma das indústrias produzirem afeta o meio urbano. Bom, então, qual é a questão que eu tenho, eu não, todo o grupo com o qual eu trabalho tem colocado? Que assim, quando a gente pensa na questão ambiental urbana, você olha para a periferia, você olha para a ocupação da margem da represa, você observa um embate com a natureza. Quando, na verdade, essa mesma questão ambiental, ela tem que ser olhada no centro da cidade, onde você tem áreas vazias, desocupadas, prédios abandonados, onde caberiam transformações, mas transformações essas que respeitem o morador que aí está e que tenha qualidade ambiental. Então, eu acho que são dois temas de sustentabilidade, um na periferia precária, e que é o que vocês vão trabalhar, outro no centro equipado, em parte abandonado e em situações muito precárias. Nesses termos, nós estamos desenvolvendo duas pesquisas, uma vinculada mais a essa área periférica, outra vinculada ao centro, na perspectiva de um adensamento com qualidade ambiental. E adensar, por quê? Porque nós temos um quadro que essas 4 imagens ilustram perfeitamente o que são as condições de moradia precária na cidade de São Paulo, e a gente entende todo esse conjunto como uma mesma relação, quer dizer, como um mesmo problema ambiental e que deve ser enfocado com a mesma atenção. Aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é o seguinte: quando eu estava dizendo que as pessoas ocupam as áreas que sobram das cidades, elas não só ocupam essas áreas, mas presentemente o que acontece? O crescimento da preocupação com a questão ambiental tem levado a que se proíba um maior avanço sobre a natureza, que se controle esse crescimento informal, e a consequência tem sido, na verdade, nessas áreas periféricas, que são informais, portanto não tem fiscalização, quer dizer, não tem regra de desenvolvimento. O que se encontra é este padrão de ocupação, onde as casas não têm telhado, porém tem uma laje, e essa laje, que é feita em cima de uma ocupação informal do solo, ela é alugada, vendida, e se reproduz um solo criado da informalidade. E isso vocês vão ver situações, eu não conheço exatamente a favela que vocês vão verificar, mas o que se enxerga é uma verticalização de uma maneira absolutamente precária, com situações como daquela casinha que vocês veem lá em cima, com balanços e feitos de uma forma que só acreditando que Deus é brasileiro para que isso tudo não caia e
e crie acidentes terríveis. Por outro lado, no centro, é um pouco isso que vocês vão encontrar com muita frequência. Só para ter uma referência, a cidade que foi mostrada, que está no polo, que é uma exceção, porque, enfim, como disse o professor, é a cidade numa situação extrema, tem 18 mil habitantes. Eu acho que o importante para vocês captarem de São Paulo é essa dimensão, que entre 1940 e 2010, a região metropolitana de São Paulo aumentou 18 milhões de habitantes, sem, enfim, num ritmo que foi sendo ocupado de qualquer forma. O tamanho da mancha urbana é esse, de 70 quilômetros de largura por 30 de norte e sul, e o crescimento atualmente reduziu, mas nós ainda temos 190 mil habitantes por ano. Vocês imaginam o que é assentar essa quantidade de gente? Então, o grande desafio ambiental, técnico, arquitetônico, político que a gente tem é discutir qual é a melhor forma, onde e como é possível fazer o assentamento dessas pessoas para que tenha uma melhor condição social e ambiental. Bom, então, eu acho que esse é o quadro geral para o qual eu chamo a atenção de vocês, e esse é o projeto específico. Eu disse há pouco que nós olhamos para essa questão do meio ambiente urbano na periferia e no centro, e esse é o olhar para a periferia. E a proposta lá, eu acho que nesse sentido, enquanto essência da proposta, ela é bastante compatível com a ideia de Smart City, com a ideia de uma relação mais amigável com a natureza. No entanto, o contexto é rigorosamente outro, onde vocês vão ver, eu já vou mostrar algumas imagens, e a proposta é fazer o seguinte: articular soluções não convencionais à configuração física desses assentamentos precários, visando regularização urbanística e ambiental. Então, qual é a ideia? Eu acho que o Ricardo colocou aqui, ao responder uma pergunta de alguém, da possibilidade dessas alternativas, dessas técnicas compensatórias darem conta de melhorar a questão dos alagamentos e etc. E colocou o tema do custo. Então, o que ficou claro nessa discussão é que é conveniente usar essas técnicas à medida que elas propiciem criação de espaços públicos. Então, você aproveitar o equipamento de drenagem para, com isso, estar criando um espaço público. E, no entanto, esses equipamentos alternativos, ou essas técnicas compensatórias, eles necessariamente terão que se comunicar com toda a macroestrutura de infraestrutura, quer dizer, macrodrenagem, macrodistribuição de água, sem o que eles são absolutamente inócuos. Então, eu acho que esse é o ponto que fica extremamente importante do que nós tivemos trabalhando. Quer dizer, ótimo, vamos trabalhar com técnicas alternativas mais environmental friendly, porém,
elas têm que ter a perspectiva de se conectar e complementar com toda essa macroestrutura que aí está. E, nesse sentido, o trabalho que a gente desenvolveu nessa área, que tem uma carinha mais ou menos assim, semelhante ao que vocês verão. Mostra a área de vocês. Isso, então. Aí é o local que vocês farão a visita. A área que nós temos trabalhado é essa daqui. Então, vocês verão que o céu que vocês vão visitar, ele está na Estrada dos Alvarengas, que é essa daqui, que faz esta volta de toda a represa, passa ali pelo nosso pedaço, que é São Bernardo, e passa por baixo da rodovia dos imigrantes. E, assim, só como referência, existe a proposta de que esta estrada seja transformada numa estrada-parque, seja lá o que isso signifique, está carente de proposta do que fazer. Bom, então, nessa pequena área, o primeiro estudo que a gente começou a fazer foi verificar, enfim, as declividades, o que existe de infraestrutura, de todos os levantamentos que vocês certamente disporão, que se articulem com as grandes infraestruturas e que sejam feitas como obras coletivas num sistema que se ofereceu de um curso designado Canteiro Escola, onde alunos e representantes da comunidade, que tem muitos pedreiros, puderam entender esse contexto todo, perceber o que é uma pequena bacia, o que são essas subbacias de cada córrego, e de que as obras a serem feitas devem pensar não apenas em cada local, mas no conjunto da bacia, porque tudo o que acontece dentro dessa bacia vai escorrer pelo córrego e vai chegar na represa, que acaba assoreada e perdendo lâmina de água. Então, esse olhar que foi trabalhado tecnicamente e com a comunidade local, também como disciplina na FAO, da mesma forma como vocês vão estar fazendo lá, e com algumas soluções para lidar com essas áreas. Então, aquelas praças em patamares, módulos para os passeios, ou seja, tipologias de intervenções que cabem para esse tipo de região. Essas praças que recolhem água e ao mesmo tempo são praça, intervenções nas ruas que têm declividades absurdas, intervenções nos vazios de risco, porque vocês vão perceber que as únicas áreas que sobram vazias nesses assentamentos são aquelas onde a declividade é absolutamente inviável de fazer uma implantação de uma casa. Então, são justamente essas áreas que a gente entende que equipamentos públicos que têm uma construção mais sólida e com mais técnica podem ser instalados e tanto ser uma oferta de equipamento e uma contenção de uma situação de risco. E as grandes áreas vazias, buscando dois pontos que nos pareceram muito simples, mas extremamente importantes. Área vazia no loteamento precário acaba sendo área para jogar lixo.
Então, você criar em torno dessas áreas que devem permanecer vazias, porque são, por exemplo, áreas de nascentes, coisas como mirantes e pontos de circulação, para que as pessoas, ao verem, criem com isso um certo controle social de manter essas áreas e gostar delas e tratá-las com carinho. Então, acho que isso é um pouco um panorama geral. Se depois, ao longo da semana, não sei como, se a gente tiver a oportunidade de passar um pouco para vocês o tipo de obra que se está fazendo, aquilo que a gente está pensando, talvez possa tocar esse diálogo, mas eu acho que as ideias gerais eram essas que eu gostaria de estar passando para vocês. Muito obrigada.